Olá, alunos e alunas de hermenêutica do oitavo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos retomar a nossa discussão trabalhando o chamado giro pragmático na filosofia. E aqui nós vamos, na verdade, discutir apenas dois autores que são bastante representativos desse movimento, denominado de giro pragmático, que são eles Ludwig Wittgenstein e John Langshaw Austin. Nós vamos, na verdade, trabalhar o giro pragmático como um complemento ao movimento hermenêutico, principalmente representado na obra de Hans-Georg Gadamer. E aí vamos começar exatamente discutindo o que se entende por pragmatismo. Uma dessas palavras que vão caber, na verdade, muitas acepções, muitas compreensões distintas do mesmo fenômeno. O movimento pragmático, pelo menos mais contemporaneamente, ele surge no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, envolvendo um conjunto de filósofos que se reuniram num movimento que eles vão denominar de círculo metafísico. Autores como Charles Sanders Peirce, John Dewey e William James vão se reunir e em torno deles vão se agregar outros teóricos, inclusive de outras áreas, como por exemplo do direito. Nós vamos ter dois juízes da Suprema Corte que participarão desse movimento pragmático na filosofia, que são eles o Benjamin Cardoso e o Oliver Wendell Holmes Jr. Mas na verdade nós vamos trabalhar o movimento pragmático europeu, que se desenvolve aí durante as décadas de 50 e 60 do século XX. Tanto o pragmatismo americano quanto o europeu, eles vão compartilhar uma ideia comum, qual seja a de preocupação com as questões práticas, daí o nome pragmatismo, as consequências práticas das ações. Se isso os aproxima, todo o resto talvez os diferencie. Existem grandes divergências dentro do movimento pragmático na filosofia. Inclusive, nós podemos, como eu já defendi em um texto, compreender a própria teoria Dworkiniana como uma teoria pragmática dentro da filosofia e dentro do direito. Pois bem, Ludwig Wittgenstein nasceu na Áustria no final do século XIX, filho de uma família de industriais na cidade de Viena. Compartilhava, como era do espírito da época, preconceitos muito arraigados contra os judeus e homossexuais. Inclusive, Wittgenstein era de descendência judia e era também, Wittgenstein, homossexual, o que levou a um conflito existencial, de modo que ele tentou, durante várias fases de sua vida, se matar, tirar sua própria vida. É nesse movimento que ele se alista no exército austríaco para lutar na Primeira Guerra Mundial, e nesse momento ele escreve, de cabeça, sua primeira grande obra. O que caracteriza Wittgenstein é a sua genialidade. Nessa primeira grande obra, chamada Tratados Lógico-Filosóficos, Wittgenstein vai defender a ideia de que a linguagem serve para descrever um mundo externo, um mundo exterior, que se coloca como uma terceira coisa entre o sujeito e o objeto. A linguagem aqui aparece como um elemento de representação do mundo, pura e simplesmente, ou como o espelho da natureza, para usar a expressão de um filósofo pragmatista norte-americano de nome Richard Rorty. Ou ainda, se quisermos, com Martin Kusch, a linguagem que aparece como cálculo, como algo a ser dominado. A ideia do Tratados era a defesa da possibilidade de uma linguagem capaz de descrever todos os fenômenos do mundo. Tanto é que no último aforismo, o de número 7, Wittgenstein dirá que do que não se pode falar, deve-se calar. Isso porque, nesse primeiro momento, Wittgenstein vai participar de um movimento filosófico conhecido como Círculo de Viena, ou positivismo lógico, ou ainda neopositivismo, que contava com nomes extremamente importantes dentro da filosofia, como Carnap, Frege, Husserl,
e o próprio Karl Popper, que vocês conhecem lá da Teoria Geral do Processo. Depois disso, né, Wittgenstein consegue uma cátedra de filosofia na Universidade de Viena, mas se desilude com o trabalho filosófico e se retira da filosofia, acreditando que todas as questões teriam sido resolvidas por ele, pelo Tractatus. Após algum tempo, ele é localizado, né, num retiro espiritual, num mosteiro, e lhe são colocadas várias questões filosóficas que aparentemente o Tractatus não resolvia. De modo que então Wittgenstein retoma o trabalho filosófico, mas num processo de completa ruptura com o que ele havia defendido, com as ideias que ele havia defendido anteriormente no Tractatus. Nasce assim as chamadas investigações filosóficas, que serão o centro da nossa atenção aqui. Né? Se o Tractatus é um trabalho profundamente organizado, racional, né? Lógico, as investigações filosóficas, por outro lado, se configuram como ideias soltas, aparentemente, sem muita relação umas com as outras. Também a obra é escrita em aforismos que parecem não ter qualquer relação interna entre eles. Né? Mas o que Wittgenstein pretende mostrar é que com a linguagem nós podemos fazer muito mais coisas do que apenas descrever o mundo. Até porque essa também é uma tese das investigações filosóficas. O sentido das palavras não é dado por uma essência dessas palavras, mas se dá num jogo que Wittgenstein vai chamar de jogo de linguagem. São práticas sociais que atribuem sentido a essas palavras. Ou seja, a linguagem é sempre algo público. Né? Não existe linguagem privada, como dirá Wittgenstein nas investigações. Toda linguagem é pública. E por meio, portanto, desses jogos, dessas práticas públicas, linguísticas, é que nós vamos compreender o sentido das palavras e saber usar a própria linguagem. Né? Então, na verdade, existem diversos jogos de linguagem. Alguns nascem, se desenvolvem, outros morrem, são substituídos. Né? De modo que a linguagem é viva. Né? É uma questão de prática, portanto, dominar essa língua, né? Essa linguagem é uma questão também de técnica, dominar essas regras que determinam como usar essas diversas expressões. Então, não existe uma essência, por um lado, mas por outro lado também, isso não nos autoriza a falar de qualquer modo. Né? Existe uma comunidade que nos restringe, né? A linguagem é pública, portanto, existem regras públicas de uso da linguagem, de modo que nós não podemos sair por aí atribuindo sentido para as palavras que bem entendermos. Né? No entanto, Wittgenstein não estabeleceu, né, o que nós podemos fazer com a linguagem, né? Quais são as possibilidades de uso da linguagem. Isso coube a um filósofo de Oxford, na Inglaterra, por meio de uma série de conferências que foram reunidas após a morte dele, e ele morreu de modo bastante precoce, em um acidente de carro. E aí suas conferências foram reunidas e gerou o livro, né? Daí nasceu o livro Como Fazer Coisas com Palavras. Trata-se então do filósofo John Langshaw Austin. Austin então vai levar a sério a ideia de que nós fazemos coisas com as palavras, como dizia Wittgenstein, né? Que os jogos de linguagem eles são diversos, né? São plurais. Então nós fazemos muito mais coisas do que apenas descrever o mundo. Né? E Austin terá então um intuito, um interesse de sistematização dessa ideia. E aí ele vai estabelecer uma classificação meramente didática quanto aos chamados atos de fala. Nós teremos então o primeiro tipo de ato de fala, que é aquele ato que quando nós falamos, nós descrevemos uma determinada realidade. São os atos descritivos ou locucionários. Então, os atos descritivos ou locucionários são aqueles que, quando ditos,
pretendem apenas descrever uma realidade. Austin cuidou também de mostrar que, na verdade, um ato de fala ele não tem apenas, ele não desempenha apenas uma única função. Né? Em geral, um ato de fala ele desempenha as diversas funções, as diversas possibilidades. Mais uma vez, a classificação é meramente didática. Né? Então, o primeiro ato é o ato descritivo, ou também conhecido como ato locucionário. São aqueles atos que, ao serem proferidos, pretendem apenas descrever uma realidade exterior. No entanto, existem aqueles atos que, ao serem ditos, eles transformam a realidade. Né? E aí o verbo utilizado em inglês pelo filósofo é o verbo to perform. Daí veio a palavra aportuguesada performativo. Então existem os atos agora performativos, ou seja, aqueles que, ao serem ditos, transformam a realidade. Esses performativos se dividem em dois. Né? São os atos ilocucionários, que são aqueles que, ao serem ditos, transformam a realidade, pura e simplesmente. Né? Por exemplo, eu vos declaro marido e mulher, ou uma sentença judicial declarando o divórcio de um casal, ou reconhecendo a paternidade. Né? Então, pela mera expressão, há uma transformação da realidade exterior. Então, nós temos os atos ilocucionários. E ainda, dentro dos performativos, nós temos uma segunda categoria, os chamados atos perlocucionários, ou seja, aqueles que, ao serem ditos, pretendem modificar a conduta de quem lê ou de quem recebe aquela expressão linguística. E aqui, claramente, os exemplos jurídicos são os melhores, né? Porque o direito pretende ter essa força perlocucionária. O direito não pretende apenas transformar a realidade, mas ele pretende também fazer com que as pessoas sigam aquelas expressões linguísticas, né? A questão de tentar regular, e nós sabemos que é muito difícil, praticamente impossível, né? As condutas das pessoas. Então nós temos aí os atos perlocucionários, ou seja, quando ditos, eles não apenas transformam a realidade, mas eles as transformam, né? Transformam a realidade na medida em que pretendem fazer com que aquelas pessoas que tomam contato com esses atos sigam, né, aquilo que foi dito ou aquilo que está escrito. Nós temos, então, os chamados atos perlocucionários. Então, com essa perspectiva, nós podemos ver que falar é fazer, né? Que existe uma relação muito próxima entre a idealidade da linguagem e a vida prática, a vida cotidiana. Né? E isso é bastante importante se ligarmos com a nossa reflexão hermenêutica que vínhamos desenvolvendo até aqui. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós nos encontramos. Até lá.